Hoje falaremos sobre transformação pelo poder de Deus. Vamos iniciar a palavra de hoje lendo no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que fala assim: E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo escreveu esse texto numa época totalmente diferente da nossa, há séculos atrás, onde muitas coisas que existem hoje não existiam naquele tempo. Porém, já existia sim o pecado e a imoralidade. Nessa passagem, Paulo identifica uma necessidade de transformação, pois o jeito que fomos criados por nossos pais e o ambiente em que vivemos tem muita influência sobre nós. Isso nós podemos ver no nosso modo de se vestir, nossas preferências por certos tipos de desejos, de coisas, enfim, no nosso próprio comportamento. Nós temos que concordar também que tem muitas coisas em nossas vidas mais e menos importante. As nossas escolhas, por exemplo, podemos classificar coisas menos importantes como roupas, joias, alimentos, bens materiais, e mais importantes como a oração, o jejum, a comunhão, a união e o amor. Fomos ensinados desde crianças a encarar algumas coisas como certas e aceitáveis, e outras como erradas e inaceitáveis. Ser cristão nos dias de hoje não está sendo uma tarefa fácil, pois a filosofia vigente, ou seja, o que está em vigor, é extremamente antibíblico no mundo. Contraria os princípios e valores instituídos pela palavra de Deus. Aquilo que antes era um tabu, hoje é absolutamente normal. Eu pergunto por que Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo. Porque século ou mundo significa o sistema de valores que a sociedade sem Deus dita e quer que seja aceita. É o chamado sistema do homem natural. Nesse sistema, as famílias perderam seu referencial, o seu real valor. Nesse sistema, vimos também valores anticristãos, contrários à palavra de Deus. Esse sistema do mundo quer que o pecado seja visto e aceito em relacionamentos. E dizem: não temos preconceito, muito menos discriminação. Também eles chamam de tabus, princípios que o Senhor nos deu para sermos abençoados aqui na terra. Mas o mais perigoso é que muitos cristãos estão comprando essa ideia e passando a abrir pequenas concessões, como admitindo o que é abominação como certo, agindo como um homem natural, regido pelo mal e o pecado. Não podemos nos modelar a esse sistema corrompido. Não podemos nos levar, ou seja, nos conformar a entrar nessa forma, no mesmo padrão. Não podemos deixar de ver o pecado senão como pecado. Hoje o mundo está tentando inverter as coisas, chamando o pecado de virtude, o ilegal de legal. E se você se posicionar contra, é taxado de preconceituoso, ultrapassado e muitas vezes que nós cristãos somos fanáticos. Fanáticos demais. Nós precisamos assumir sim o papel de sermos luz e sal da terra. De sermos igreja santa e gloriosa, sem mácula e sem ruga. Precisamos ser praticantes e não só ouvintes da palavra. Temos que fazer a diferença, pois só quem conhece a palavra de Deus não se conforma e não aceita o padrão corrompido do mundo. A Bíblia diz que o mundo e as suas paixões passam, mas aquele que conhece e faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. A nossa mente é o nosso campo de batalha, pois é na mente que enfrentamos as nossas lutas. Existe uma oposição muito forte contra pensamentos positivos, santos e corretos. É necessário renovar nossas ideias, nossos pensamentos, nossos sonhos. Mente ultrapassada deixa tudo para trás. Deus quer que estejamos sempre na bênção e Ele nos ajuda nesse processo, mas vai depender de nós.
Tudo nessa vida depende de uma decisão. E com certeza são as decisões que revelam o nosso caráter. Nós só podemos ter um caráter correto com a ajuda do Espírito Santo. No Salmo 51:10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi reconheceu sua total incapacidade por si só de viver uma vida à altura do padrão divino. Então ele buscou a ajuda do Espírito Santo. Ele clamou por uma transformação, por um renovo. Amados, uma pessoa só tem a mente renovada e a vida transformada quando ela tem uma experiência real com Jesus. Deus coopera conosco para essa transformação. É um retorno ao altar do Pai, aos seus princípios, seus valores. É voltar a viver o princípio da entrega, ou seja, o primeiro amor. É a dependência, o compromisso, a santidade, pois nunca estaremos transformados se continuarmos distraídos, descuidados, agindo como homens naturais. Melhor, classificado como homens do mundo. Jesus, nosso modelo maior, veio a este mundo amando a justiça e abominando a iniquidade. Sem transformação, não há crescimento, nem realizações na obra de Deus. Já através do nosso testemunho, ou seja, a nossa transformação, outros serão transformados também. Quem vive no pecado jamais poderá ser testemunha de um Deus santo e justo. Não precisamos andar com o mundo só porque vivemos nele. O mundo está olhando para nós e é preciso ver em nós a diferença de Cristo. Não podemos negociar os valores santos da palavra de Deus e nem brincar com o pecado. Então seja transformado e transforme a vida daqueles que clamam por amor de Deus. Seja testemunho vivo da mudança e restauração que o amor dele fez em você. Meu nome é Márcia, sou pastora e espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida. Deixa Deus falar com você. Todos os dias estarei ministrando uma palavra ao teu coração. Fiquem todos na santa paz de Cristo.